Pai do Senhor a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui, fazendo essa live, né? Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Tem gente chegando aí? Hoje nós vamos ministrar aqui um louvor que venha direto ao seu coração, que você venha se desligar de tudo que possa atrapalhar essa adoração nesse momento. Vem junto com a gente, puxa aí a cadeira, senta aí no sofá, cola no celular, se conecta com Cristo nesse momento. Vamos fazer fumaça nesse momento. Quem tá aí com a gente? Fabiana, Paula, lá de Sumaré, pastora Renata. Sumaré, Fabiana, Deus abençoe vocês. Aleluia. Como é bom poder estar aqui reunido mais uma vez em teu nome, Jesus. Seja adorado através de nós, através dos louvores, através de cada irmão que parou nesse momento para te adorar, para te glorificar. Fica à vontade em nosso meio, Jesus. Ministre em nossos corações, faz milagres nesse momento, enquanto te cantamos, enquanto adoramos. Espírito Santo de Deus, faz uma obra maravilhosa. Tu sabes como cada coração se encontra. Tu faz uma grande obra nos lares, nas famílias, nas vidas. Espírito Santo, tu tens a liberdade de operar. Através de cada nota, através do som da nossa voz, Espírito Santo de Deus. Opera maravilhas aqui nessa noite, Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és poderoso para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Tu és poderoso, Espírito Santo, para quebrantar um coração endurecido. Tu faz a obra, Espírito Santo, nesse momento nos lares. Faz a obra nos corações, Espírito Santo, vem com teu vento, vem, Espírito Santo, com teu bálsamo e opera aqui nesse momento nos corações. Eu sei que nós não estamos sozinhos, tu estás conosco, ainda que nós não podemos nos reunir em corpos, Espírito Santo, a tua igreja, ó Pai, tem vivificado com teu Espírito, ó Pai, então vem com teu calor, nos aquece nesse momento, nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o louvor de cada irmão que já está aí conectado conosco nesse momento, recebe a nossa adoração. Nós paramos nesse momento, Espírito Santo, para te adorar, para ser ministrado por ti. Então vem, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, seja bem-vindo conosco nessa noite para adorar o Senhor. Vamos adorar aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se
Continua aqui nos convencendo de que precisamos de Ti. Nos convencendo de que somos pecadores, de que somos dependentes da Tua graça e misericórdia. Meu coração. Que não estamos sós, Senhor. Tu estás conosco. Tu és o Emmanuel, Deus conosco. Por isso nós queremos te adorar aqui nesta noite, Pai. Graça, choro, morada, e me acolheu.
agradecemos, Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoramos. Graça e paz, queridos. Nós vamos adorar o nome do Senhor aqui nessa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, lindos. Glória a Deus. Graça e paz. Vão chegando aí, meus lindos. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre a vida dos irmãos, sobre legado geracional. Você que está assistindo essa live aí, coloque teu nome aí, escreve algo para que eu possa saber quem está aí com a gente. E logo mais nós vamos continuar adorando ao Senhor. Vai escrevendo onde você é, aonde você está, aí para nós, em nome de Jesus. E vamos ministrar uma palavra aqui sobre o teu coração, aqui nessa noite, querido. Sobre legado geracional. O que você tem deixado, aí na sua vida, qual é o legado que você tem dado, que você tem deixado na sua vida. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação. O que você tem feito para a posteridade, o que você tem deixado na posteridade, como você tem investido em vidas, ou como as pessoas lhe têm visto nesses dias. Nós somos referências. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, todos os dias as pessoas estão de olho em nós. Todos os dias nós somos aí massacrados pela atitude de alguns cristãos, pela atitude de alguns pastores, alguns líderes, e parece que as pessoas enxergam apenas o que é de errado. As pessoas apenas falam das coisas ruins que acontecem, das coisas más que acontecem, e acabam condenando a igreja em sua totalidade por causa de uma má atitude de alguns irmãos, de alguns crentes, de alguns líderes. Mas a verdade é o que nós, talvez que nos julgamos genuínos, verdadeiros, o que nós temos feito nesses dias para deixar como herança, queridos, para uma posteridade, para as pessoas que estão nos vendo. Ou andamos escondidos de todos, de tudo. Andamos tão santo que o mundo não está nos enxergando. É muito importante saber, querido, que nós precisamos se manifestar. E se manifestar de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma a glorificar o Pai, a exaltar o nome do Senhor. Então existe algo que nós precisamos deixar. E eu quero compartilhar uma palavra com você no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 4, e o verso de número 15. Olha o que diz as Escrituras. Olha o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Algumas traduções diz, porque ainda que tivesse milhares de aios, ou preceptores, pessoas que nos ensinam. Paulo está falando, ainda que vocês tiveram muitos ensinadores, muitas pessoas que vos ensinaram, muitas pessoas, milhares de aios, que estiveram aí, ensinaram, que tiveram o cuidado de educá-los dentro do Evangelho, vocês não tiveram muitos pais. E Paulo ele se coloca ali como uma paternidade espiritual para a igreja, dizendo, mas eu vos gerei em Cristo. O que Paulo está dizendo? Vocês tiveram muitos ensinadores, contudo não tiveram muitos pais.
ou não tiveram pais. E eu vos gerei em Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu vos gerei. Eu tenho exercido uma paternidade espiritual sobre a vida de vocês. E olha como é interessante, querido, nós entendermos sobre legado. Quando eu discipulo alguém, ou quando eu transmito a vida de Cristo a alguém e a discipulo, muitas vezes eu não tenho um amor de paternidade. Muitas vezes eu não olho com um olhar paterno para quem eu estou ensinando. Parece que nós temos segredos que guardamos para nós apenas, né? E a diferença entre um ensinador, um discipulador e um pai é que o discipulador nem sempre vai querer que o seu discípulo ele cresça mais do que ele. Jamais. Não, meu discípulo vai ter que ser sempre meu discípulo, vai ter que estar sempre abaixo. E quando você exerce paternidade, você sempre vai querer que o filho cresça mais do que você. Você vai trabalhar em prol do filho e não em prol de alguém que vai ser apenas o seu aluno, e você sempre vai ter alguma coisa aqui guardada, alguma coisa a mais. Então, quando você exerce uma paternidade, é diferente de você exercer um ensino, porque quando eu ensino, eu posso transmitir o ensino com amor, mas eu não consigo transmitir os meus sentimentos. Agora, quando eu discipulo um filho, eu consigo chorar com ele, eu consigo compreender o seu nível de maturidade, eu consigo entender o seu tempo, e por mais que ele se perca, se eu o gerei, por mais que ele se desvie, se eu o gerei, assim como Paulo escreveu aos Gálatas 4:19, dizendo: filhinhos, pelos quais eu tenho novamente dores de parto. Olha a diferença, querido. Olha a diferença que existe entre um discipulador. Porque um discipulador, quando o discípulo o abandona, é apenas mais um aluno que foi embora, é apenas mais alguém que saiu. Agora, um pai, ele não admite que um filho se perca. Um pai, ele não admite que o filho vá embora. E observe o olhar de Paulo sobre as igrejas. Observe o olhar de Paulo sobre aqueles a quem ele havia gerado e o cuidado dele com aquele povo. Então, quando você tem um olhar de pai, você não admite que um filho vá embora, que um filho se perca. Você o gera novamente, você chora, você busca o Senhor. E sabe, querido, eu como líder, às vezes observamos as pessoas que estão ao nosso redor como números. E muitas vezes, às vezes quando eu vou conversar com outro pastor e a gente está se conhecendo, olha quantas pessoas tem na sua igreja. Normalmente é assim, sua igreja é grande, como que é? Tem muita gente lá. E isso é de nós. Às vezes nós nos alegramos. Você viu como a igreja estava cheia? Isso são números. São números. Nós não observamos que com uma paternidade e que cada pessoa daquela que está lá, querido, te ouvindo, que está lá, ela tem uma identidade única e que eu preciso estabelecer e preciso ser sobre ela uma referência. Uma referência. Não apenas um líder, alguém que lidera, alguém que libera uma palavra, alguém que ministra uma palavra, mas a minha vida tem que ser uma referência para essa pessoa. A minha vida. A forma como eu a amo, a forma como eu me aproximo, a forma como eu discipulo tem que ser diferente. Não apenas com ensinamento. E às vezes nós falamos assim, a pessoa já conhece a verdade, tá? Mas ela conhece o calor da verdade que existe dentro de você. Ela conhece o seu abraço, ela conhece o seu coração para com ela. Ela conhece, querido, realmente
o Cristo que habita dentro de você ou apenas as suas palavras? Ah, eu já indiquei o caminho. Querido, indicar o caminho nem sempre é a melhor forma. Às vezes você vai ter que pegar na mão e carregar um pouco no colo. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Às vezes nós vamos ter que chorar, querido, por decisões erradas dos nossos filhos. Então, a paternidade exercida, a paternidade espiritual exercida sobre a vida de alguém, ela transforma, ela muda a vida da pessoa. Ela realmente mostra o Cristo que existe dentro de nós, o Cristo que está dentro de nós. Porque senão, querido, se eu ver as pessoas como número, ou se você vê as pessoas como número e simplesmente dizer assim, ah, já conhece a verdade, deixa de lado. Você simplesmente não deixou nenhuma marca na vida dessa pessoa. O verdadeiro cristão, ele marca a vida do próximo com amor. E Jesus falou para nós amarmos o próximo. Só assim as pessoas viriam o amor do Pai em nós. Então, esse amor fraternal, esse amor de aconchego, de apego, não é um amor de palavras, mas é um amor de virtude, de importância. Isso não cabe apenas para o pastor. Ah, o pastor tem que amar as suas ovelhas. Não, isso cabe a mim e a você. O que nós estamos deixando na vida das pessoas. Como nós estamos marcando as pessoas. Como que nós estamos mostrando Cristo através das nossas atitudes, queridos. E como nós somos falhos nisso. Há uma diferença entre discipular e exercer paternidade. Discipular você pode ensinar a muitas pessoas. Talvez você esteja me ouvindo e esteja aprendendo algo. Mas você não sabe quem eu sou, ou qual é o propósito ao qual eu estou ensinando, ou qual é o propósito que eu estou falando aqui nessa noite. E você não me conhece. Paulo estava falando justamente disso, de nós darmos a conhecer, de nós amarmos. Paulo estava falando, vocês tiveram muitos ensinadores, muitos, é o que nós temos muito hoje, mas vocês tiveram poucos pais. Eu vos gerei em Cristo. Paulo falou, eu fui além de vos ensinar, eu coloquei vocês no meu ventre espiritual, eu carreguei vocês aqui, ó, em oração, eu busquei, eu chorei por vocês. Paulo estava falando, eu tenho cada um de vocês por filho, não apenas discípulo, mas por filho. O verdadeiro discipulado é isso, você entender que a pessoa não precisa apenas de palavras, ela precisa de atitudes. E Paulo fala em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando, eu estou replicando o que Cristo fez. Estou simplesmente replicando. E quando você pega Jesus ali exercendo uma paternidade sobre os discípulos, né? Exercendo uma paternidade porque Jesus não era apenas aquele que ensinava aos seus discípulos. Jesus era aquele que vivia com seus discípulos. Todo mundo conhecia o Cristo e todo mundo dava a se conhecer ao Cristo. Ali, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante das suas debilidades, o Cristo entendia a fraqueza dos seus discípulos. Ele foi atrás de Pedro quando Pedro o traiu. Quando Pedro o negou. E ele foi atrás de Pedro, buscando resgatar Pedro, dizendo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas se tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando, eu conheço as suas fraquezas. E o nosso maior problema hoje, querido, é pensar que por sermos homens e mulheres de Deus, nós não podemos expor fraqueza. Mas um verdadeiro pai, ele conhece não só os seus limites, como conhece os limites dos seus filhos. Eu conheço a maturidade dos meus filhos. Jamais eu vou exigir dos meus filhos algo que hoje eles não podem dar. Jamais você pode exigir de uma pessoa algo que ela não pode lhe dar. Um discípulo, ele olha o quanto ele ensinou. O pai, ele olha o quanto essa pessoa amadureceu. É totalmente diferente. Você pode ensinar uma criança a fazer muitas coisas. Ela não vai compreender enquanto ela não crescer, não criar uma maturidade. Ela pode ter aquilo ali como algumas regras na sua vida. E às vezes eu falo para meus filhos, existem coisas e o meu cuidado com vocês só vão entender quando vocês forem pais.
Assim como eu entendi o dia que eu peguei o meu filho no colo, eu entendi o zelo e o amor dos meus pais por mim. Eu falo, e eu não espero essa maturidade deles, que compreenda muito das minhas atitudes. Assim nós devemos, dentro de uma paternidade espiritual, olhar para as pessoas que caminham conosco, que elas não têm a mesma maturidade, por isso não posso exercer ou pedir o mesmo empenho que eu tenho na obra. Eu tenho que dar oportunidade para essas pessoas crescerem. E Paulo estava dizendo, eu tenho imitado a Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tem falado, cresça e exerça paternidade sobre a vida do próximo. Ame, gere pessoas, gerar pessoas. E um processo de gravidez espiritual. Um processo de você pegar ali, ó, só um feto, está crescendo, precisa de vitaminas, precisa de cuidados, precisa de trabalho. Depois que nasce, ainda precisa ali amamentar, precisa alimentar, precisa esperar dar os primeiros passos. E aí você ainda vai decorrer por anos e anos exercendo. E a bênção de você ter um pai espiritual é que ele não se importa se você cresceu mais. Ele não se importa se você destacou mais. Na verdade, o pai trabalha para que o filho seja maior que ele. Sempre. O pai trabalha. E o importante disso é que não importa quão grandes os filhos sejam, eles sempre voltarão para pedir a bênção do pai. Eles sempre voltarão para pedir a bênção do pai. Parece que nós temos um lugar que não queremos perder. Isso é falta de identidade espiritual, porque o lugar onde Cristo te estabeleceu, ninguém pode ser estabelecido. Esse lugar pertence a você, ninguém pode tirar de você. Foi Deus quem lhe deu, foi o Pai quem lhe deu. E aquilo que o Pai nos dá, ninguém pode tirar. Quando o filho pródigo voltou dizendo, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, faz de mim um dos seus trabalhadores. O pai falou, não, tu tem um lugar na casa, tu é filho. Você não é servo, você não é trabalhador, você voltou para casa. E por você voltar para casa, você vai assumir o seu lugar novamente. Põe um anel no dedo dele, põe uma sandália, põe uma veste nova, põe um turbante, vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e hoje ele reviveu. Esse é o sentimento do pai. Esse é o sentimento do pai. Ele quer que o seu filho volte, ele quer que o seu filho volte a crescer, ele quer que o seu filho volte a se estabelecer. Ele quer que o seu filho volte a ser participante da herança, querido. Então, acredite nisso. Nós não podemos carregar um sentimento dentro de nós, de ciúmes daquilo que não é nosso. Você tem que deixar uma marca, um legado para a próxima geração. E você só vai deixar esse legado para a próxima geração, querido, quando você entender o seu propósito. Quando você começar a exercer a paternidade. Quando você começar a entender que Deus colocou pessoas ao seu redor, imaturas, para que eles olhem em você, enxerguem em você um pai espiritual e através da sua vida eles venham ser marcados, eles venham ser transformados através das suas atitudes. Porque discipulado, querido, não é você ler um livrinho para alguém e dizer pronto, você está discipulado. Discipulado, querido, é você pôr a pessoa ao seu lado para que ela veja como você é como esposo, como filho, como pai, como pastor, como ministro, como crente, para ver a tua vida diária, querido. Isso é discipular, porque aí você será uma referência para as pessoas. E quem você tem marcado nesses dias? Ou que tipo de legado você tem deixado aí para as pessoas que estão te cercando, que estão ao seu redor, meu lindo, que estão ao seu redor. Sabe que quando Elias perguntou para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu respondeu para Elias, eu quero por herança porção dobrada do teu espírito. Elias tinha escola de profetas, Elias tinha vários discípulos. E Eliseu estava falando para Elias naquele momento, só quem tinha direito à porção dobrada da herança era o filho primogênito. E Eliseu estava dizendo para Elias, Elias, você vai partir, mas eu não quero ser apenas um dos seus discípulos,
eu quero receber herança de filho. Eu quero que você exerça sobre mim a paternidade e que você deixe um legado sobre mim, de tudo que você já conquistou. Porque só quem pode dar herança é pai. Só quem pode dar herança é pai. Eliseu falou assim, eu não quero ser só seu discípulo, eu quero ser seu filho. E eu quero ser o primogênito, eu quero ser o primeiro entre todos. Eu quero receber a unção dobrada de sua vida. Eliseu estava dizendo, Elias, eu quero chegar em lugares mais altos que você. Porque é isso que um pai faz. O pai prepara o caminho para os filhos. É isso que um pai faz. E foi isso que Eliseu cobrou de Elias. Disse, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito por herança para mim. Ô Elias, eu quero ser seu filho, cara. Eu quero que você exerça uma paternidade espiritual sobre mim, a ponto de deixar todo o teu legado sobre a minha vida. Não quero ser só um discípulo do profeta. Eu quero ser algo mais. Eu quero ser algo mais. Eu quero carregar o que você carrega. Eu quero continuar o teu legado, Elias. Eu quero algo mais. Eu não quero apenas aprender, Elias. Eu quero entender. E quero me dispor como filho primogênito seu. Elias fala, dura coisa você me pediu, cara. Acabei de te conhecer. E como é que você me pede algo? Tem discípulos aqui comigo há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Então acredite, querido, o que Elias deixou foi um legado para a vida de Eliseu. Foi o que Elias deixou, um legado para a vida de Eliseu. Entendeu o destino. E aqui que eu quero chegar e falar um pouco sobre legado. Porque Elias recebeu uma ordem para chamar Eliseu. E Elias entendeu o destino de Eliseu. Elias entendeu o destino de Eliseu e através desse destino que Deus já havia revelado para Elias, e esse é o verdadeiro coração de um pai. Um pai não faz o filho conforme a sua imagem, mas o pai compreende o filho e o conduz ao destino que Deus tem, não o destino que eu quero. Talvez você pode falar assim, eu queria que meu filho fosse um médico, mas não é isso que ele quer, não é isso que está dentro dele. Eu queria que meu filho fizesse isso, mas não é isso que está dentro dele. Eu sou pastor, queria que meu filho fosse pastor, mas não é isso que está dentro dele. Não é isso, não adianta eu forçar, eu tenho que dar o destino que Deus tem para o meu filho. E o meu papel como pai é compreender o propósito de Deus na vida dos meus filhos. E como pai espiritual, o meu papel, o meu trabalho é compreender o propósito que Deus tem na vida daqueles que estão ao meu redor. É entender e direcioná-los para esse destino. Você compreende isso, querido? Não é simplesmente, vai e faz isso. Não, eu preciso entender o que Deus tem na vida daqueles que estão ao meu redor, para que eu possa direcioná-los para o destino que Deus tem, e não para o destino que eu quero. Esse é o papel de um verdadeiro pai, é interpretar o seu filho. É aí que nós deixamos um legado. Porque algumas coisas que nós passamos, nós deixamos trilhas para que os nossos filhos venham passar sem ter que abrir caminhos mais. O que você tem deixado de facilidade para que os teus filhos encontrem problemas maiores lá na frente? Quais são os caminhos que nós temos deixado? Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Era muito difícil no meu tempo. Mas qual é o meu propósito? Preparar o caminho para que os meus filhos fizessem. Esse é o meu propósito. E fizesse dentro daquilo que eles seriam bem-sucedidos. Não debaixo do meu propósito. Não adianta você querer fazer alguém grande, mudando ele do propósito. Não tem como. Você, como pai, como mãe, você precisa entender qual é o que tem dentro dos seus filhos. Assim como na questão da paternidade espiritual, você tem que compreender o que tem dentro dos seus filhos. E através daquilo que tem dentro deles, você precisa dar um destino. Você precisa conduzir eles para o destino que o pai já tem. E conduzir eles para o destino é na orientação de uma sabedoria, de amor. E quando eles se perdem no propósito, é trazer eles de volta. Esse é o papel de uma paternidade.
Esse é o papel que Eliseu quis também. Porque não adianta você querer ser pai de alguém que não quer ser filho. E Eliseu chegou para Elias e disse: ô Elias, eu quero ser teu filho, eu quero a tua herança, e a tua herança espiritual, eu quero a porção dobrada do teu espírito. É isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. E em Gênesis 49, versículo 1 diz assim, ó, Gênesis 49, versículo 1 diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha o que Jacó fala para os seus filhos: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que virá nos dias vindouros para vocês. Se ajunte aí. Jacó estava no final dos seus dias e chama os seus filhos para liberar uma bênção, um legado sobre a vida dos teus filhos, uma bênção geracional, conhecendo o destino de cada um dos seus filhos. E ali ele começa a chamar os seus filhos e conforme o destino dos filhos, ele começa a liberar heranças espirituais sobre os seus filhos. Ele começa a liberar a bênção, de acordo com o que já tinha dentro de cada um dos seus filhos. E Jacó começa a liberar sobre eles as bênçãos sobre cada um. Olha, você vai ser isso, você é aquilo outro, eu te abençoo para isso, eu te abençoo para aquilo, eu te abençoo para aquilo outro. O que Jacó faz? Ele discerne e entende os seus filhos, entende o destino que Deus tem para os seus filhos, e conforme esse destino, Jacó vem e começa a abençoar. Eu te abençoo para esse propósito, eu te abençoo para esse propósito, eu te abençoo para esse propósito, eu te abençoo para esse propósito. Eu libero as heranças espirituais que estão dentro de mim sobre você. E esse é o legado de Jacó. Esse é o legado, os filhos que ele deixa, cada um no seu próprio destino, e a bênção espiritual que ele derrama sobre os seus filhos. Então, quando você exerce paternidade, querido, não é só uma palavra, mas é compreender a vida dos seus discípulos, a vida daqueles que estão ao teu redor, é entender o destino das pessoas. Por isso nós precisamos ter a maturidade de entender que não dá para julgar todo mundo igual, que não dá para usar o mesmo peso e a mesma medida para todo mundo. Algumas pessoas às vezes, e isso é religiosidade, nós não andamos sob regras. Algumas pessoas às vezes chegaram em mim no decorrer do tempo e disseram: bispo, o senhor me deixou num processo aqui de disciplina durante 1 ano, 2 anos, e o fulano que fez igual a mim, pecou igual a mim, ele ficou 6 meses e o senhor já tirou ele da disciplina, isso aí foi injusto para comigo. A disciplina nunca é para matar, eu nunca disciplinei os meus filhos, eu nunca bati nos meus filhos para mandar eles para o hospital, para eles ficarem ruins, para deformá-los ou para machucá-los. Eu sempre bati nos meus filhos à medida que eles suportavam e entendiam a correção. Então, quando você exerce paternidade, você entende a maturidade e até que ponto você pode ir com a pessoa que está ao teu lado. A Bíblia fala para nós suportarmos os mais fracos na fé, querido. Sabe o que é isso? Suportar o mais fraco na fé é saber que o cara vai errar, vai cair e vai errar de novo, vai cair, vai vir chorando e vai errar de novo, vai vir chorando. E todas as vezes você vai ter que estar lá. Se você exerce uma paternidade, você vai ter que estar lá resgatando, trazendo, abraçando, dizendo: filho, olha, é isso aqui, ó. Filho, é isso daqui, filho, é isso aqui. E alguns nunca vão alcançar a maturidade que nós esperamos neles. Então não dá para usar a mesma medida, porque é por isso que muitas pessoas estão morrendo hoje, cara. Porque nós tratamos todo mundo de igual, mas você precisa compreender que alguns não têm a maturidade suficiente para suportar. E o que eu tenho que fazer, querido? Eu, como pai espiritual, eu preciso entender o peso dessa pessoa, o tamanho da
repreensão que eu posso dar para essa pessoa, querido, para que ela possa entender, para que ela possa compreender até onde ela pode ir. Então, querido, você precisa olhar o cristianismo com outro foco. O Pai tem que ser revelado através de você. E o filho, ele sempre vai pegar o caráter do pai. Talvez não o mesmo destino, mas o caráter ele vai levar. A personalidade, os costumes, as manias, mesmo com um destino diferente, ele sempre vai carregar o que você carrega. Assim como os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, mostra-nos o Pai, já basta. Jesus disse assim: olha, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não perceberam. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está dizendo, Jesus ali ele está dizendo, olha, em amor, em caráter, em toda questão que vocês vê eu fazendo, realizando todos os sinais, os milagres, quem vê a mim, vê ao Pai. A medida do amor, a medida do zelo, a medida da minha personalidade, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí você vê Jesus no Getsemane dizendo assim: Pai, se o Senhor puder, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. O que Jesus estava dizendo? Pai, se o Senhor puder me livrar desse destino, me livra dele, mas todavia que seja aquilo que o Senhor estabeleceu. Jesus ele tinha o seu propósito. Além de revelar o Pai, ele tinha o seu propósito. Como filho, ele tinha o seu destino. O destino de Cristo era a cruz. O destino de Cristo era a cruz. E olha que coisa interessante, querido, que nenhum amigo de Jesus o levaria para a cruz. Nenhum amigo de Jesus o levaria para a cruz. Quem teve que levar Jesus para a cruz? O Judas. Judas foi o único que levou Jesus para o destino, para o propósito. Pedro não faria isso. João não faria, Tiago não faria, André não faria, nenhum dos discípulos fariam isso. Dos outros, né? E é por isso que é muito importante nós termos um Judas na nossa vida. Sempre. Porque às vezes aquilo que nos acontece de mal, a falta de maturidade, nos leva para o propósito, querido. A falta de maturidade, às vezes, algumas pessoas nos levam para o propósito, nos afina, nos prepara. Então não tenho que ficar olhando para a igreja porque isso está errado, aquilo está errado, que todo mundo devia pensar como eu, que todo mundo devia ser assim. Irmão, cada um tem uma identidade em Cristo. Cada um tem uma identidade em Deus. E Cristo falou, eu vim para revelar o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Com os propósitos diferentes. Mas quem vê a mim, vê ao Pai. Com um destino diferente. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está falando sobre caráter. Está falando sobre vida, sobre amor, sobre coração, sobre paixão. E qual é o legado que nós temos deixado para essa próxima geração? Ou para os nossos filhos espirituais? Qual é o legado que você tem deixado para as pessoas que estão ao teu redor? Um legado de amor, de vivência, de paixão. Você é apaixonado pelo Cristo que você prega. Você tem revelado o amor dele através de você. O que você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado para o seu próprio filho, querido? Qual é o legado que você tem deixado para o seu próprio filho? Para a tua casa. Qual é o legado que você tem deixado para a tua casa? Para a tua casa. Certa vez, eu gosto de contar isso. Certa vez, eu estava numa conversa com meu filho que ele não queria mais ir para a igreja. Falou, pai, não quero mais ir para a igreja. Uma conversa com ele dizendo algumas coisas, me questionando algumas coisas. E eu já estava nervoso, nervoso com ele, já dizendo, quase obrigando ele a ir para a igreja. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração muito forte. Ele disse assim, pede perdão para o seu filho, peça perdão para ele, porque quando seu filho era uma criança e entrava no quarto quando você estava orando, você mandava ele sair para ele não te atrapalhar. Quando seu filho quis subir um monte com você, muitas vezes, quando criança, você disse que não, porque ele iria te atrapalhar. Muitas vezes que você estava lendo a Bíblia, você disse para ele ir brincar fora, porque senão ele iria te atrapalhar.
E o Espírito Santo falou no meu coração: você sempre ensinou regras para os seus filhos, mas você nunca trouxe ele na minha presença. Enquanto você orava, você devia colocar o seu filho para orar com você, para entender a sua intimidade comigo, para ver você chorando. Enquanto você lia a Bíblia, você deveria colocar o seu filho no teu colo para ensinar sobre mim, para falar sobre mim. Você deveria ter paixão de falar do Deus que você serve para os seus filhos e você nunca teve. E naquele momento de pedir perdão para o meu filho, para restaurar ele, para resgatá-lo novamente para o Evangelho. Então acredite, querido, só ensinar nem sempre vai dar o resultado que nós queremos. Nós precisamos nos apaixonar pela mensagem de Cristo e revelar o Cristo que está em nós através de atitudes, querido. Não de muitas palavras, não só de muitas palavras devemos pregar, mas você precisa revelar o Cristo que está dentro de você para os teus filhos, e não só para os teus filhos. Quantos jovens não têm paternidade? Quantos meninos, quantas meninas hoje estão perdidos, sem um destino, sem alguém que compreenda, sem que alguém... E às vezes a gente olha para os jovens e fala: os jovens só dão um trabalho, o jovem é o futuro da igreja. Não, cara. Os jovens, eles não dão um trabalho, querido. Eles querem trabalho. É isso que os jovens querem. Os jovens não são o futuro da igreja, os jovens são o presente da igreja. Eles estão lá hoje. E não adianta você querer olhar para o futuro e falar: olha, ele vai ser bênção lá no futuro. Ele tem que ser bênção hoje, no presente. E nós, como pessoas maduras na fé, pessoas muito mais amadurecidas, nós devemos, querido, exercer uma certa paternidade espiritual sobre a vida dessa geração, querido, deixar um legado geracional para eles. Eles precisam olhar para nós e ver em nós pessoas totalmente apaixonadas por Cristo, a ponto de dar a nossa vida por amor a Ele. Eles precisam ver o nosso legado é de atitudes e não de palavras. Nosso legado é o que nós fazemos, é aquilo que nós transmitimos de nós, querido. Nosso legado é saber reconhecer o nosso erro e pedir perdão para os nossos filhos, para os nossos discípulos quando nós erramos com eles. Eles não podem ver em nós super-homens. Eles têm que ver em nós homens tementes, de que quando erramos, consertamos os nossos erros. E é tão poderoso que Jacó conhece todos os seus filhos. E na hora de abençoar Manassés e Efraim, ele ainda troca de mão. José fala: pai, mas está errado. Ele falou: não, filho, não está errado, eu conheço o destino deles. Eu sei o que eu vou dar para cada um. Eu sei o que eu vou colocar aqui em cada um. O que eu vou depositar como legado sobre a vida de cada um. O que eu vou dar como herança é isso daqui mesmo, filho. Esse é o destino. Esse é o destino. O menor será maior. Esse é o destino, querido. Efraim significa bênção dobrada, porção dobrada. E é isso que vai acontecer, é assim que vai ser, querido. Então nós precisamos mudar o nosso olhar para o Evangelho, querido. É lógico que você deve ensinar, ministrar, mas nós estamos com falta de paternidade espiritual. E é por isso que não temos muito legado. Às vezes eu olho para muitos homens que morreram cheios de Deus, deixaram as suas heranças, mas não depositaram sobre ninguém. Não tiveram filhos amados para depositar, assim como Elias foi lá e derramou sobre a vida de Eliseu. Nós não vemos muitos homens hoje dispostos. Às vezes as nossas heranças são os nossos templos e as nossas cadeiras de diretoria, de presidência na igreja. E às vezes damos aos nossos filhos algo que eles nem têm. Damos a incumbência a eles de algo que Deus não os chamou para fazer. É dar o destino errado, é matar os nossos filhos, é tirar eles da presença de Deus. O que nós precisamos nesses dias, é de paternidade espiritual. Alguém que nos olhe com amor fraternal. Alguém que nos veja errando e queira nos corrigir com amor. Alguém, querido, que nos fale a verdade, não nos prive da verdade para manter a amizade, mas alguém, querido, que nos mostre a verdade para que a gente venha manter um temor, para que a gente venha ser agradecido, talvez não no momento, mas lá na frente, nós viemos ser agradecido. Fulano de tal foi o único que me falou, foi o único que disse, foi o único que teve coragem de chegar em mim e falar a verdade, a realidade. Exercer paternidade, querido,
é ter um coração transparente e preparado para receber as pessoas que estão em dificuldade e fazermos elas crescerem em Cristo. Fazermos elas entenderem o seu chamado e alcançarem o Senhor. Você precisa conhecer o destino dos seus filhos, para que você possa depositar sobre eles todas as heranças espirituais que você conquistou em Cristo. Você precisa conhecer o destino dos teus filhos, para que por amizade você não deposite uma bênção no lugar errado. Você precisa conhecer, querido, as pessoas que estão ao teu redor, para que, pensando ajudar, você não atrapalhe. Porque todos nós fazemos parte de um corpo, mas cada um tem o seu lugar. E não adianta eu querer que pessoas andem no meu chamado, quando elas têm um propósito e um destino diferente. Desperta, querido. A igreja não é isso que você pensa, não é isso que você imaginava. Multiplicadores de si mesmo não funciona. Precisamos ter um olhar de paternidade sobre a casa, que o Pai exerce paternidade sobre nós. Se Deus te chamou para uma liderança, acredite, querido, Ele quer que você exerça paternidade, não autoritarismo sobre essa pessoa. Não é ordem. A pessoa tem que entender por amor o seu chamado. E se você não é um apaixonado, você nunca vai conseguir replicar a paixão no coração de alguém. Você sempre vai fazer daquela pessoa a mesma coisa que você é. É tempo de nos apaixonarmos por Cristo e de deixarmos um legado nesses dias de paixão, de lágrimas, de poder e glória. É tempo de nós, querido, transmitirmos verdadeiramente, sem guardar nenhum tipo de revelação que o Pai nos deu, de nós transmitirmos coração, querido. É tempo de você pôr o coração na mesa para os seus filhos compreenderem e entenderem o que tem dentro de você, amado. É tempo, querido, de você parar com essas máscaras. Tire as suas máscaras e mostre quem você verdadeiramente é. As pessoas vão te respeitar, não terão medo de você, querido, porque sabem quem você é. Sabem quem você é. E a partir desse momento elas vão ver, através da correção dos seus erros, do teu curso, elas vão ver, querido, que você está sendo guiado por um Deus poderoso, que exerce paternidade, ou por um líder que tem exercido paternidade sobre a tua vida e tem corrigido o teu curso constantemente. Não queira a perfeição onde não existe. Não queira colocar todo mundo de igual. Não queira multiplicar você mesmo. Comece a ter uma visão de pai, um entendimento de pai. Que os nossos filhos, querido, que os nossos jovens sejam maiores do que nós. Que a liderança da casa seja maior do que eu, pregue melhor do que eu, viva coisas maiores do que eu. Que eu possa ser uma ponte, uma plataforma, querido, para a geração que vem aí. Possa subir nessa plataforma e chegar a um lugar mais alto que eu cheguei. Que eu possa ter heranças espirituais, querido, para deixar legado geracional, querido, que a minha geração, ela seja geração de gigantes, de homens poderosos na terra. Que você seja sarado aqui nessa noite, querido, com poder e glória. Que você seja sarado aqui nessa noite e que você comece a entender, querido, que ensinamento não é só, querido, você falar, você dizer, mas é você viver e mostrar a tua vida para todos. É tempo de nós sairmos. A palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Você não é a igreja, nós somos a igreja e fomos chamados para fora, querido. Então você precisa se expor. Chamado para fora é se expor. É sair do lugar de comodidade. É sair do lugar, querido, onde você está escondido. É sair do lugar onde você tem ali a sua mordomia. É sair do lugar onde você tem o teu conforto. É sair para fora. É tempo de nós sairmos para fora, de sermos igreja. De nos expormos. De me expor, querido, como alguém que tem um coração preparado para gerar vidas em Cristo e para conduzi-las ao destino correto.
tiveram milhares de aios, mas poucos pais. Que nós como igreja possamos fazer como Paulo lá em Gálatas 4:19, possamos chorar e gemer novamente para aqueles que estão se perdendo. Não é mais uma pessoa que foi embora, não é mais um que saiu da casa, não é alguém que não tinha compromisso, é alguém que não teve paternidade. E os filhos, os órfãos, eles se perdem no meio do caminho. Os órfãos não têm referência, e talvez você tenha deixado alguém órfão no meio do caminho, você tenha abandonado alguém, cara. É tempo de falarmos como Paulo falou, filhinhos, pelos quais tenho novamente dores de parto. Tenho de novo dores de parto. Novamente, Paulo está falando, eu estou gerando vocês outra vez, cara. Eu estou chorando por vocês outra vez. Na mesma intensidade, eu vou colocar vocês no meu ventre espiritual e vou orar, e vou orar, e vou orar, e vou chorar até que Cristo seja formado em vós. Talvez, querido, você deixou algum filho se tornar órfão. Volta a exercer paternidade, cara. Volta a exercer paternidade. Volta lá, entenda as fraquezas das pessoas que estão ao teu redor. Tenta compreendê-los. Tenta fazer crescer. Seja verdadeiro, amado. Seja verdadeiro. Precisamos de paternidade. Será que você pode dizer, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que eu revelo a glória do Pai nesses dias? Será que eu tenho revelado Cristo? Não através dessa palavra, mas através da minha vida. Será que você tem ministrado, tem revelado Cristo? Não através da palavra que você tem pregado, mas da vida que você tem vivido. Nós precisamos de referências de paternidade para deixarmos de verdade um legado geracional. Só quem pode deixar um legado geracional são pais. Aprenda a ser pai nesses dias. Aprenda a amar com amor de pai. E não perca os seus filhos. Não perca. Não perca aqueles que Deus colocou em tuas mãos. Não deixe de lado. Não pare de orar. Não abandone. Insista. Vai até o fim. Como você faria com o filho. Amém, lindos? Glória a Deus. Vamos louvar, João? O João está aqui do meu lado, queridos. Aparece aqui, João. Aparece aqui. Vamos lá. Aleluia. Deus. Aparece aí, João. Amém. Abre o teu coração aí, queridos. Abre o teu coração aí, seus lindos. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Quero me apaixonar.
pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu amor, com teu calor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus, queridos. Quero orar com você aqui nessa noite, para que o teu ventre espiritual, querido, volte a ser fértil, para que venha fertilidade sobre a tua vida, que você venha gerar nesses dias, que você venha alcançar vidas, que você venha amar de uma forma poderosa, para que você possa transmitir a vida de Cristo sobre a vida das pessoas, que você possa abrir teu coração, que você possa, querido, ir atrás dos perdidos nesses dias, aqueles, querido, que precisavam de um abraço, aqueles que precisavam de um conselho paternal, aqueles que precisavam entender o seu destino. Um pai entende melhor o destino dos filhos do que eles mesmos. O pai tem mais maturidade e sabedoria para conduzir os filhos ao propósito que Deus estabeleceu na vida deles. Talvez lhe faltou maturidade e sabedoria para você conduzir os seus próprios filhos, ou alguns filhos espirituais. Volte a chorar por eles, tanto por seus filhos quanto por seus filhos espirituais. Volte a chorar por eles. Se tiver que ir lá e pedir perdão, peça perdão. Seja maduro para pedir perdão. Seja maduro para assumir o seu erro. Seja maduro para se expor, para que você possa gerar novamente Cristo dentro dessa pessoa. Volte a gerar, querido, e deixe um legado nessa terra. De quando você partir, aquilo que você começou a construir em Cristo vai continuar sendo edificado pelos filhos, e pelos filhos deles, e pelos filhos deles. E haverá uma geração marcada, porque você deu uma vida para que elas subissem em cima das pontes e plataformas que você construiu. Abre teu coração nessa hora, filho. Peça para que o Espírito Santo, espiritualmente, venha abrir o teu ventre, venha se tornar fértil novamente, para que Cristo seja gerado em pessoas, através do teu ventre espiritual, através das suas dores de parto, através da sua alegria de estar gerando, através do seu desejo de ter um filho amado. Olhe comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas nós deixamos pelo caminho, Pai, por não ter compreendido, por não ter entendido o destino, Senhor, a maturidade, o nível. Quantas pessoas, Senhor Deus, nós ferimos porque fomos apenas mestres e não pais, Senhor. Não exercemos a paternidade real, verdadeira, Senhor, de paciência, de esperar o tempo, de esperar a maturidade, Senhor. Antes fomos pesados aos nossos irmãos muitas vezes. Fomos pesados aos nossos filhos, aos nossos discípulos, Pai. Aqui nessa noite que o Senhor possa tocar vidas, Deus. Que o Senhor possa tocar cada um, ó Pai, que ouviu esta mensagem, que irá ouvir, meu Deus. Que o Senhor possa, com o teu poder, Pai, tornar o ventre espiritual dessa pessoa fértil novamente, Pai. Que nós possamos gerar nesses dias, para deixar um grande legado, Senhor, para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja estabelecido com força, com poder, com temor, Pai.
que a nossa vida, Senhor, seja uma carta viva para esta geração, para a vindoura, Senhor, que os nossos nomes, Senhor, sejam não mais conhecidos como o Seu, Pai, através da nossa vida, Senhor, que o nosso nome seja esquecido durante, ó Senhor, as gerações, mas que o Teu nome seja glorificado por nós, Senhor, e nossa descendência, que todo mundo saiba que houve uma mulher de Deus, um homem de Deus, que preparou o caminho para que o Senhor chegasse, ó Pai, a multidões, chegasse, Senhor, às gerações futuras, ó Pai, que nós venhamos marcar esta geração com marcas profundas, meu Pai, através da nossa vida, através, Senhor, da nossa ousadia, através, meu Deus, da nossa coragem, meu Pai, de se expor nesses dias, de se expor, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Eu oro para que a Tua bênção alcance, Senhor, estas pessoas, que aqueles, Senhor, que pararam por ser machucados e feridos, eles possam voltar a um lugar aconchegante, a um ventre espiritual, meu Deus, que venha gerar eles novamente em Cristo, Pai. Eu oro, Senhor, para que as pessoas sejam impactadas, para que o Teu poder alcance, Senhor, para que possamos nos apaixonar novamente por Ti, Pai. Nós oramos aqui nessa noite, Pai, para que a Tua igreja se levante nessa última hora para manifestar o Teu amor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu oro pelo Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, seus lindos, amo vocês em Cristo Jesus. Dá um salvejão. E em breve nós estaremos aí, tá bom, lindos? Não esqueça de ir lá e se inscrever na nossa página do YouTube, Família Ebenezer. Em breve nós estaremos transmitindo a nossa escola de profetas por lá, tá bom? Para que a gente possa ter aí o nosso culto ao vivo pelo celular aqui. Nós precisamos de 1000 inscritos lá no YouTube. Vai lá, falta pouquinho. A gente deve ter umas 170 pessoas mais ou menos. Falta pouco, irmão. Cola lá, se inscreva lá na nossa página da Família Ebenezer. Se liga que tem um monte de Família Ebenezer lá, tá? Tem um monte de... Se liga no nosso logo, tá bom? Vai lá, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos lá. E em breve nós estaremos transmitindo a nossa escola de profetas, que vai ser bênção, cara. Vai ser bênção aí pra nossa vida. E vamos começar já com o módulo de escatologia, irmãos. Estudos sobre o fim dos tempos. Nós vamos começar lá, então vai lá, se inscreva, clique no sininho lá das notificações para você, tá bom? E estaremos juntos aí nesse próximo domingo aí, estaremos de novo no nosso culto ao vivo. De repente, se o Senhor nos mover, a gente entra aí durante esses dias entre sexta e sábado, tá bom? Beijão no coração de vocês, seus lindos.